Em apenas uma noite, o prestígio dos Estados Unidos caiu. Destroyers americanos ficaram presos entre as rochas, e Trump descreveu o bombardeio como suave. Será que começou a era da nova realidade que o Irã está impondo hoje pela força? O Irã ameaça que países desaparecerão do mapa e ameaça que os palácios da região se tornarão alvos diretos para ele. O que está acontecendo em Dubai hoje? E por que o Irã apreendeu um petroleiro chinês bem no auge desse confronto com os Estados Unidos? Será que Donald Trump caiu na armadilha de Epstein? Ou estamos à beira de uma terceira guerra mundial, começando pelo Estreito de Hormuz? Temos desenvolvimentos muito importantes hoje, mas depois deste intervalo, fiquem conosco. Queridos telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este novo encontro da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades desta guerra que a região do Oriente Médio está vivenciando entre o Irã e a Aliança Epstein. Na noite de ontem, queridos telespectadores, não foi uma noite comum, porque ela foi marcada por acontecimentos, por desenvolvimentos que realmente representam essa nova realidade que o Irã está impondo à força e refletem os feitos heróicos do Irã nesta guerra. Na noite de ontem, o Irã travou uma das batalhas mais heróicas de todos os tempos. Depois que as forças americanas atacaram um petroleiro iraniano como parte desse bloqueio naval que os Estados Unidos querem impor ao Irã. A resposta iraniana veio rapidamente, de forma dura e surpreendente, algo que os Estados Unidos não esperavam de jeito nenhum. Naquele momento, o Irã atacou 3 ou 4 destroyers americanos com mísseis e drones. Como resultado dessa resposta iraniana, esses destroyers sofreram danos graves, de acordo com o que confirmou a Guarda Revolucionária. Entre esses destroyers, um deles ficou preso entre as rochas no Estreito de Hormuz, conforme confirmado por vários jornais. Pois entre esses navios, houve um que passou por grande desorientação. Momentos de grande desorientação que o fizeram ficar preso entre as rochas. A ponto de isso quase ter causado uma grande catástrofe para Trump, que seria o naufrágio de um desses navios. Para a sorte de Trump, a situação foi rapidamente controlada. Esses destroyers recuaram rapidamente e voltaram atrás novamente na noite passada. Quando vemos a resposta americana que veio com esse bombardeio, ou com as tentativas de bombardear a ilha de Qashem iraniana e várias outras regiões do Irã, incluindo a capital Teherã, sabemos exatamente que a resposta iraniana foi muito dura, a ponto de os Estados Unidos não aceitarem o que aconteceu, não aceitarem esse forte golpe que receberam do Irã, então responderam com esse bombardeio contra o Irã. Apesar de os Estados Unidos ou Donald Trump evitarem ao máximo voltar à guerra, o pior cenário se tornou possível para Trump e para o exército americano, que é o retorno à guerra. E isso já explicamos em vários episódios anteriores. Por isso, ele não aceitou essa resposta dura do Irã, mas ao mesmo tempo não quer voltar novamente à guerra. Então, ele realizou esse bombardeio relâmpago que terminou rapidamente e sem nenhuma perda humana entre os iranianos, e logo depois, Donald Trump veio a público com uma declaração para acalmar a situação, ou seja, uma declaração em que ele confirma que a trégua ainda continua e que o ataque foi amistoso, e que o Irã ainda tem tempo para escolher ou assina o acordo ou volta para a guerra, como se ele realmente tivesse a opção de voltar para a guerra. Mas, como expliquei para vocês nos episódios anteriores, se a guerra voltar novamente, haverá países que desaparecerão do mapa. Hoje, como todos podem notar, estamos vivendo uma nova realidade imposta pelo Irã no Estreito de Hormuz por causa desta guerra. Mas, se essa guerra voltar novamente, vai impor uma realidade ainda maior do que a que vivemos hoje.
haverá países que desaparecerão do mapa. A agência de notícias Tasnim do Irã apresentou evidências que confirmam o envolvimento dos Emirados Árabes Unidos em ações hostis contra o Irã, como, por exemplo, a participação de caças dos Emirados no ataque ao Irã na noite passada, entre outros. A agência disse que os Emirados se tornaram apenas um agente do regime, disse que os Emirados se tornaram uma ferramenta nas mãos de Netanyahu e de Israel, ou seja, fazem com eles o que quiserem. Então, na sua opinião, o Irã vai esquecer isso? Na sua opinião, o Irã vai relevar isso? Irã, só hoje, atacou o aeroporto de Dubai com mísseis e drones e toda vez ataca os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos reservam-se o direito de responder, ou seja, nem conseguem responder abertamente. Por quê? Porque sabem muito bem. Qualquer escalada dos Emirados contra o Irã levará ao desaparecimento definitivo desse país. Ele sumirá do mapa. Ontem, houve uma declaração de um dos responsáveis iranianos que disse que se a guerra voltar, os líderes e palácios desses países serão alvo. Por isso, a situação é muito perigosa para os Emirados. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse que, após essa escalada que tivemos ontem, ele publicou uma postagem ou um tweet no Twitter dizendo que toda vez que é apresentada uma solução diplomática, os Estados Unidos escolhem uma aventura militar imprudente. Então, ele levantou uma questão. Será que essa é uma tática americana para pressionar o Irã? Ou isso é resultado de uma conspiração pela qual eles estão tentando agir? Será que essa aliança Epstein está levando os Estados Unidos a outro atoleiro de guerra? Quer dizer, hoje, para que todos saibam, está claro que há relatórios de inteligência incorretos sendo apresentados ao Trump para empurrá-lo novamente para a guerra lá. Por exemplo, os relatórios de Leichert, da inteligência americana, que foram publicados por alguns jornais americanos. Ele fala que o Irã é capaz de resistir a esse bloqueio naval americano por muitos meses. E diz que o Irã agora só possui 70% do arsenal de mísseis que tinha antes da guerra. Ou seja, prestem bastante atenção, é um relatório que tenta mostrar para Trump que essa opção de bloqueio naval imposta por Trump não é eficaz. O Irã é capaz de resistir por meses, enquanto a opção militar pode ser eficaz. Porque o Irã perdeu 30% de suas capacidades de mísseis. Em 40 dias, pode-se voltar à guerra novamente, talvez por mais 40 dias, quando as capacidades de mísseis do Irã vão diminuir drasticamente, e assim vai se render e ceder às exigências da aliança Epstein. E vai se curvar diante dos Estados Unidos. É assim que está sendo retratado. É assim que há quem tente fazer Trump e os Estados Unidos caírem numa armadilha exatamente igual a que houve no início desta guerra. Naquela época, havia relatórios semelhantes dizendo que o regime iraniano iria colapsar em apenas 4 dias após o assassinato do líder supremo Ali Khamenei. Enquanto, no final das contas, já se passaram mais de 2 meses até hoje. E o regime iraniano não caiu, nem o Irã foi despojado de seus mísseis balísticos, nem as capacidades militares iranianas foram enfraquecidas, nem nada disso aconteceu. Por isso, Araghchi publicou um tweet dizendo que o arsenal de mísseis iraniano hoje está com 120% de prontidão, e não 70%, como afirmou a agência de inteligência americana. Também é notável, caros telespectadores, que com esses movimentos, os Estados Unidos talvez estejam apenas testando o nível de capacidade de resposta do Irã e também a capacidade de monitoramento do Irã. Os Estados Unidos estão tentando encontrar um caminho seguro, em uma rota segura, às vezes enviam um petroleiro, às vezes enviam destroyers, mas isso acontece depois de desativar os radares marítimos dessas embarcações para que não sejam rastreadas. Mas toda vez encontram a resposta iraniana pronta, e o novo desta vez é que a resposta iraniana foi muito dura.
causou danos nesses destroyers, o que fez com que os Estados Unidos respondessem com esses ataques aéreos que aconteceram na noite passada, porque eles também não aceitaram essa novidade desta vez. A resposta iraniana não parou por aí, mas continuou depois disso, quando a marinha iraniana apreendeu um petroleiro chinês que transportava petróleo iraniano para a China e estava no Golfo de Omã, ou seja, depois de passar pelo Estreito de Hormuz. Aqui talvez todos se perguntem: como o navio é chinês, transporta petróleo iraniano e o Irã o apreende? Por que o Irã apreende esse navio? O Irã diz que o navio estava aproveitando a situação na região para prejudicar as exportações de petróleo iraniano e os interesses do povo iraniano. O Irã não explicou exatamente por que apreendeu o navio. Essa declaração hoje causou estranheza em todos, uma grande surpresa mesmo. Um navio que transporta petróleo iraniano e está indo para seu parceiro mais importante, a China. Por quê? Mas o que está claro para que todos saibam é que esse navio ou essa empresa, apesar de transportar petróleo iraniano, não respeitou as regras de navegação iranianas no Estreito de Hormuz e começou talvez a seguir as condições americanas em vez das iranianas para poder passar em segurança. Por isso, o Irã apreendeu o navio para enviar uma mensagem até mesmo para a China de que as únicas regras que devem ser respeitadas nas águas iranianas são as regras do Irã. Mesmo que essa carga seja iraniana, mesmo que esse petróleo seja iraniano, nenhum petróleo chegará à China. Seguindo as condições americanas, o pagamento deve ser feito somente ao Irã, de acordo com as condições e regras anunciadas apenas pelo Irã. Em todas as ocasiões, o Irã demonstra com firmeza que é capaz de responder com força e rapidez, que é quem controla a situação na região e que está travando batalhas em todos os níveis, com toda a bravura e toda a ferocidade. A verdade que Trump está escondendo hoje é que ele estava tentando encontrar uma passagem marítima segura para que o petroleiro pudesse passar. Assim, ele anuncia a abertura do Estreito de Hormuz conforme essa rota marítima. Mas ele descobriu que o Irã, com sua força naval e seu zelo revolucionário, estava pronto para enfrentá-lo. Trump pretendia que, ao conseguir atravessar o Estreito de Hormuz, anunciaria imediatamente a retomada do que chama de Operação Liberdade e, em seguida, declararia o sucesso da passagem dos navios. Mas ficou claro que nem mesmo os destroyers americanos conseguem se proteger, quanto mais proteger os petroleiros e ajudar na travessia segura pelo Estreito de Hormuz. Então, houve cálculos muito errados por parte de Trump. E aqui todos devem prestar muita atenção a um ponto muito importante. O Irã está usando táticas militares novas, muito bem-sucedidas e muito inteligentes. O Irã tem uma estratégia para cada lugar, para cada região do território iraniano. E para cada lado específico há uma arma diferente. Por exemplo, as armas que o Irã utiliza para fechar o Estreito de Hormuz são diferentes das que conhecemos durante toda esta guerra. Ou seja, todos conhecem os mísseis balísticos iranianos Segil, Ghadr, Kheibar, Shekan e assim por diante. E todos conhecem os drones suicidas Shahed. Essas armas são usadas pelo Irã para atingir alvos distantes, como em Israel e em outros países da região. Mas quando falamos das águas do Golfo e do Estreito de Hormuz, encontramos uma variedade totalmente diferente de armas, outros nomes que estão sendo usados hoje. Existem mísseis balísticos como Kalish Fars, Hormuz, Hormuz, 2 mísseis balísticos navais especializados em atingir navios de guerra. Também há mísseis de cruzeiro navais como Nazir, Qadir, Noor, Abu Mahdi. E além disso, há também drones suicidas que o Irã usou ontem. Hadid 110 é um drone muito rápido, ou seja, voa a mais de 500 km por hora e tem um alcance superior a 300 km.
Isso significa que ele pode ser lançado de locais secretos, distantes do interior das montanhas iranianas, para atingir e surpreender um navio que passa pelo Estreito de Hormuz. Então, há armas totalmente diferentes sendo usadas no Estreito de Hormuz. O Irã é um país muito vasto. E as armas que você vai encontrar no Estreito de Hormuz não são as mesmas que você encontra no Golfo Pérsico, nem são as mesmas que você vai encontrar nas fronteiras terrestres com outros países, Paquistão, Turcomenistão e outros, e não são aquelas destinadas a atingir Israel. Ou seja, cada lado tem uma arma específica, uma arma, o que significa que o estoque de munição do Irã é muito grande, talvez inesgotável, e está distribuído por todo o território iraniano. O Irã se preparou bem para essa batalha, sabia que essa batalha ela estava chegando, e o Irã queria que essa batalha acontecesse talvez daqui a alguns meses, não hoje, mas foi vontade de Deus que fosse agora. Então, hoje está enfrentando a maior potência do mundo. Com o quê? Com o que preparou de força, com o que conseguiu, e isso é o que é necessário, porque Deus Todo-Poderoso diz em seu livro sagrado: e preparai contra eles o que puderdes de força. Então, o Irã preparou o que pôde de força e a vitória só vem de Deus. Por isso, o Irã está hoje realmente caminhando para alcançar uma grande vitória. O Irã mudou a equação na região. Vivemos por muitas décadas acreditando que nunca seria possível enfrentar os Estados Unidos, a maior potência do mundo, que controla e domina o mundo, e que não seria possível enfrentá-los de forma alguma. Todos deveriam se curvar e atender às suas exigências, mas o Irã provou o contrário nesse confronto e se preparou para esse confronto como deveria. Então, estamos vivendo uma grande transformação global. O mundo está mudando rapidamente. Agora, não existe mais uma única potência dominante. Os países que dependem da proteção americana, a partir de agora, terão que diversificar seus aliados e abrir relações de cooperação em segurança com outras potências, caso contrário, sofrerão retrocessos, derrotas e assim por diante. Agora veremos como as coisas vão se desenvolver nas próximas horas. Haverá realmente um acordo ou a região voltará novamente à guerra? Voltaremos a falar sobre isso, se Deus quiser. Curta o vídeo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!